E aí, campeão? E aí, campeã? A gente está aqui mais uma vez para a gente dar prosseguimento à nossa série de reflexões no Salmo de número 23. Eu sou o Rodrigo Melo, você está aqui no canal Deus é Bom e nós vamos dar prosseguimento às nossas reflexões. Hoje nós vamos falar sobre o verso de número 4. O verso de número 4 a gente vai dividir em 2 episódios. Mas antes da gente seguir, algo muito importante que você pode fazer para ajudar a crescer esse canal e fazer com que esse conteúdo chegue a mais gente. Clica aí no curtir e vai em se inscrever, ativa o sininho para que você não perca nenhuma novidade, nenhum conteúdo que a gente colocar aqui no canal. Bem, tá com a tua Bíblia aí? Estou com a minha aqui, vamos lá. Verso de número 4 diz assim do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Mas como a gente vai dividir em 2 partes, nós vamos ficar nesse aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha o que Davi ele está dizendo dentre a experiência que ele tem de campo cuidando de ovelha. Olha o que ele vai dizer. Ele vai demonstrar sua confiança no Senhor. Ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Algumas peculiaridades aqui. Tente imaginar uma ovelha passando por um vale, passando por um lugar de perigo iminente. Porque quando fala vale da sombra e da morte, sabe, isso nos traz a ideia ali, tirando dos escritos mais antigos, é um vale escuro. Então, ou um vale escuro ou um local de despenhadeiro, isso mesmo. Então, como um vale escuro, vários animais ferozes poderiam se esconder nesse vale. E quando a ovelha passa pelo vale, era bem capaz dela poder encontrar com o animal feroz. É por isso que Davi ele vai dizer vale da sombra e da morte, porque era um lugar escuro e que possivelmente ele daria, ele se encontraria, o rebanho se encontraria com animais que se escondem nesse vale, animais ferozes para poder atacar o rebanho. Agora tente imaginar, um rebanho de ovelhas, a ovelha é um animal que por si só na sua natureza ela é medrosa, tendo que passar por esse vale. A ovelha é medrosa, a ovelha é assustada, mas mesmo tendo medo na sua natureza, ela consegue confiar no pastor a tal ponto, mesmo sabendo que naquele lugar tem perigo, ela passa tranquilamente, porque ela confia no pastor. Então Davi está dizendo no seu relacionamento com Deus, ele está dizendo, ainda que eu ande por esse lugar dificultoso, ainda que eu ande por esse lugar de perigo, ainda que eu ande por esse estágio, ainda que eu ande, sabe, por esse lugar de morte iminente, ele está dizendo, eu não vou temer mal nenhum. Por quê? Porque eu tenho alguém que cuida de mim. Ele está dizendo, porque eu tenho alguém que me protege. Ele consegue confiar no Senhor, ele consegue confiar no pastor, que é aquele que protege. Ele passa por esse lugar de perigo, mas só que ele sabe que aquele que cuida da sua vida é maior do que os perigos do meio do vale. É por isso que ele confia, porque ele sabe que o seu pastor, Davi sabe que o Senhor, ele é maior, mais forte e mais poderoso do que os perigos que ele pode encontrar no vale. É por isso que ele diz isso. Ele sabe, tem vale, tem dificuldade, tem morte iminente, tem perigo, mas ele sabe, mas também tem a presença do pastor que cuida, a presença do pastor que zela, a presença do pastor que vai proteger o rebanho. Ele se sente tão seguro que ele sabe que ele não precisa temer, ele não precisa ter medo, porque se ele permite que o medo domine o seu coração, ele não passa pelo vale. Se ele permite que o medo domine o seu coração, ele vai ficar paralisado, ele não vai passar por ali.
mesmo tendo o pastor. Porque se o medo toma conta do seu coração, ele para. Ele para diante dos desafios, ele para diante da caminhada, porque o medo dominou. Mas Davi está dizendo, eu não vou deixar o medo dominar o meu coração. Por quê? Porque eu tenho um pastor que cuida. Eu vou confiar, eu vou passar pelo vale, porque eu sei que o Senhor, Ele é comigo. Vamos meditar aqui, e é sobre isso que eu quero falar com você, sabe, nesse episódio. Eu quero falar um pouco sobre medo, isso mesmo. Eu quero falar sobre o medo que paralisa, o medo que nos impede de viver promessa, o medo que nos impede de avançar para viver o novo, o medo que paralisa, sabe? Quando a gente fala sobre o medo, talvez você diga, mas o medo é sentimento natural. Sim, a gente tem o medo até um determinado nível em que ele é um sentimento natural. O medo, ele também, eu sei que o medo também é protetor. Esse é um temor natural, é um medo natural. É o quê? Por exemplo, eu estou vendo um lugar perigoso. Eu sei que se eu passar por esse lugar perigoso, eu sei que pode acontecer alguma coisa comigo. Vou dar um exemplo. É um lugar que tem fio desencapado. Se eu for, eu vou encostar no fio desencapado. O que o medo ele vai acionar para me proteger? Para não deixar com que eu vá por esse lugar e eu não encoste nesse fio desencapado. Eu não passe por esse lugar de perigo. A gente tem um medo natural que nos protege. O que eu quero falar aqui não é esse medo que protege, mas é o medo que paralisa. É um medo que te escraviza. É um medo que te impede, sabe, de viver aquilo que Deus tem para a sua vida, e tem o medo prejudicial. É esse medo excessivo, essa fobia, sabe, que te domina, que te impede de viver tudo. Esse medo, ele é perigoso. Por que esse medo é perigoso? Por que a gente não pode deixar esse medo nos dominar? Porque ele porque ele pode ocasionar algumas coisas na gente. Quando esse medo excessivo nos domina, ele pode gerar na gente ansiedade. Ele gera ansiedade. O medo também excessivo, sabe? Ele pode gerar traumas. O medo pode te deixar traumatizado. O medo também pode gerar complexo. Isso mesmo. Complexos. E principalmente o complexo de inferioridade. O complexo que te diz, eu não sou capaz. O medo gera isso também. E o medo também, ele gera fobia. E a gente vai falar sobre isso, sobre algumas... disso que o medo pode gerar, tá? Quando esse medo nos domina, ele é acompanhado por esses sintomas. É interessante. Falta de ar. Quando você estava com muito medo, você sentiu falta de ar, ele te deixa, você fica suado, você soa muito, é um suor excessivo, é um medo, sabe, que gera dores, é isso mesmo. Deixa eu tomar minha água aqui no meu copo. Muito bom, né? Copinho que eu ganhei lá da igreja, presente do dia do pastor. É isso que o medo faz. Tá. A gente tem essas coisas sobre o medo, mas agora que vem a parte principal. E como vencer esse medo que paralisa, que nos domina, esse medo que nos prende, esse medo que gera ansiedade, esse medo que ele gera traumas, esse medo que nos deixa complexado. Como vencer esse medo? E é interessante, porque a palavra ela vai nos dar a chave para não deixar o medo nos dominar. Para não deixar o medo nos dominar. Como conseguir caminhar pelos vales da vida? Caminhar em direção ao que Deus tem para nós, sem permitir com que o medo nos impeça de atravessar os vales e viver o que Deus tem para nós. Vamos lá. Primeiro lugar, Josué, capítulo de número 1, o versículo de número 9. Não tenho eu te ordenado, Josué? Ser forte e de boa coragem, não temas. Glória. Tampouco fiques desanimado, pois o Senhor, teu Deus,
é contigo por onde quer que fores. Olha, vamos prestar atenção naquilo que Deus está dizendo para Josué. O Senhor está dizendo para a ovelha Josué. Olha o que está dizendo. Não temas, tampouco fique desanimado. Ao contrário, tenha coragem, pois o Senhor teu Deus é contigo. Olha só que interessante. O Senhor teu Deus é contigo. Deus está dizendo assim, ó, o Senhor aqui é aquele que domina. O Senhor aqui é aquele que tudo pode. Sabe, Deus está encorajando a Josué, está fortalecendo a Josué, para dizer para Josué, Josué, o Senhor, aquele que criou todas as coisas, aquele que faz o impossível, aquele que trouxe à existência aquilo que não existia pelo poder da tua palavra. Esse Senhor, o Senhor, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. O Senhor é o teu Deus. Então, em primeiro lugar, a primeira chave para que você possa conseguir dominar o medo, vencer o medo, é lembrar o Deus que você tem. É lembrar o Deus que você tem. A palavra de Deus para Josué, o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus, o Senhor é o teu Deus. Você serve a esse Deus, o Senhor é o teu Deus. Está trazendo à memória a quem Josué serve, a quem Josué pertence. Então traga a memória para você vencer o medo a quem você pertence. Quem é o teu Deus? Ele é o Senhor. O Deus que pode fazer todas as coisas. O Deus forte e poderoso, o Senhor dos exércitos. Traga a memória quem o teu Deus é. Traga a memória quem o teu Deus é. A palavra diz, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Olha só, o Senhor, o meu Deus, Ele é comigo por onde quer que eu caminhar. Eu posso estar no deserto, Ele estará comigo. Eu posso andar pelos vales, Ele estará comigo. Independente de onde eu estiver, o meu Deus estará comigo. Porque tem momentos em que a gente acha que está sozinho. Tem momentos que a gente acha que a gente não vai conseguir. Tem momentos que a gente acha, como em 1 Samuel 17, todo o exército com medo. Davi, quando ouve Golias dizer, dá-me um homem para que eu possa lutar, Davi vai dizer, quem é este incircunciso que desafiou o exército do Deus vivo? Enquanto uma multidão do exército está com medo do gigante, Davi não. Davi se enche de coragem para lutar, porque Davi sabe quem é o seu Deus. E Davi sabe que o Senhor, o Deus dele, será com ele. Porque ele vai dizer para Saul, Saul, no campo eu cuidava das ovelhas, às vezes vinham urso e leão, pegava as ovelhas, eu ia, lutava com o urso, lutava com a ovelha que já estava, lutava com o urso, lutava com o leão, que já estava com a ovelha na boca, que já estava com a ovelha nas suas garras, e o Senhor me ajudava a recuperar a ovelha. Eu matei urso, matei leão, e dessa mesma forma, se o Senhor, meu Deus, me ajudou lá atrás cuidando de ovelha, é o mesmo Deus que vai me ajudar a vencer esse gigante. Davi não teve medo, porque Davi sabia que o Senhor era com ele. Se lembre que o Senhor, o Deus que tudo pode, o Senhor dos exércitos, o invencível, Ele é contigo e Ele é o teu Deus. Vamos lá para Isaías 41:10. Não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei. Sim, eu te susterei com a mão direita da minha justiça. Olha o que Deus está dizendo. Não temas, porque eu estou contigo. Não temas. Ele está dizendo para você, não temas, eu sou com você. Então, quando o medo quiser te dominar, saiba quem está com você. Saiba quem está com você.
A primeira chave que a gente falou, se lembre que esse Senhor invencível, poderoso, criador, forte, ele é contigo. Ele é contigo. Ele está dizendo, eu vou te erguer, eu vou te ajudar. Então, quando o medo quiser tomar conta do teu coração, quando o medo quiser te aterrorizar, saiba que você tem um Deus que é contigo. Ou seja, você não está sozinho. Pode parecer que no meio do vale você está sozinho, mas você não está sozinho. Você tem um Deus que é com você. Outro detalhe, Mateus, capítulo 14, versículo 27. Quando Jesus está caminhando sobre as águas, os discípulos, ao ver Jesus no meio da tempestade, caminhando sobre as águas, eles vão pensar, é um fantasma. Mas Jesus vai dizer para eles, não temas, sou eu. Pedro vai dizer, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas, e Jesus vai dizer, vem. Quando Jesus diz vem, Pedro sai do barco, anda sobre as águas. Pedro, naquele momento, consegue vencer o medo. Por quê? Porque Pedro ouviu a palavra, confiou na palavra e olhou para Jesus. Olha só que interessante. Jesus não acalmou as águas, não acalmou a tempestade para Pedro andar sobre as águas. Então por que agora Pedro ele anda sobre as águas sem medo? Não tem medo no seu coração, porque ele está focado em Jesus. Quando o medo quiser te dominar, olhe para Jesus. Quando o medo quiser te vencer, olhe para Jesus. Porque o seu olhar em Jesus vai fazer com que você consiga vencer o medo. Josafá, ele vai orar para Deus, ele vai dizer, nós não temos o que fazer contra essa grande multidão, segundo Crônicas 20, mas Josafá vai dizer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Tira um pouco o olhar do problema. Tira um pouco um foco daquilo que te coloca medo. Se foca em Jesus. Naquilo que te dá coragem, porque quando você para de olhar para o problema, para a tempestade, para o gigante, e você olha para Jesus, você vai estar olhando para alguém que é invencível, para alguém que é poderoso, para alguém que não falha. E é esse o problema. O problema é que a gente olha demais para aquilo que quer nos dominar e esquece do Deus que a gente tem. Davi olhou, viu o gigante, mas ele não perdeu de vista o Deus que ele tinha. É por isso que muitos têm parado. Então olhe para Jesus e você vai conseguir vencer o medo. Marcos capítulo 5, versículo 36. Jairo recebe a notícia, pare de incomodar o mestre, porque a sua filha morreu. Jesus vai dizer para Jairo, Jairo, não temas, creia somente. Jairo, não temas, creia somente. Jesus está dizendo para Jairo, Jairo, não se apavore. Jairo, não tenha medo. Por quê? Por que não ter medo? Porque a gente movido pelo medo, a gente pode colocar tudo a perder. Jairo, movido pelo medo, ele poderia ter colocado tudo a perder. Dizer, Jesus, eu vou sepultar minha filha, não vou mais te incomodar, segue o seu rumo, não. Jairo confiou na palavra de Jesus, venceu o medo e viu a sua filha reviver. Quantas coisas a gente tem visto morrer por causa da nossa falta de fé. O que a gente precisa é ter fé, é continuar crendo. Essa outra chave aqui é exatamente isso. Como é que eu consigo vencer o medo? Eu venço o medo quando eu me encho de fé. Jesus disse para Jairo, Jairo, não temas, creia somente. Eu venço o medo quando eu me encho de fé. Como é que a fé se desenvolve a mim? A palavra vai dizer, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu me envolvo com a palavra, mais fé é gerado no meu coração. E quanto mais fé é gerado no meu coração, o medo não me domina, o medo não me para, o medo não me escraviza. O que eu preciso
é estar cheio da palavra. O que eu preciso é me alimentar constantemente da palavra, para que eu não coloque tudo a perder, para que eu viva o que Deus tem para a minha vida. Jairo viu a sua filha reviver porque ele não teve medo. Porque a sua fé, na verdade, venceu o medo. E quando a fé vence o medo, a gente vive milagre. Quando a fé vence o medo, a gente vive o sobrenatural. Quando a fé vence o medo, a gente vive promessa. Foi exatamente o que aconteceu com Caleb. Números 13. 10 espias, eles vão ver a terra. Mas, por causa da dificuldade, eles vão se esquecer da promessa. E eles vão colocar tudo a perder. Enquanto Caleb e Josué, eles vão, movido por fé, olhar a dificuldade, mas saber que o Senhor, o seu Deus, é maior do que a dificuldade e vai os fazer possuir a terra. E foi por isso que em Josué 14, o Senhor, ele vai dizer para Josué, eu vou viver, agora chegou o momento de viver a promessa que foi me feita lá atrás. Sabe por quê? Porque ele confiou. Porque ele confiou. É disso que você precisa. Você precisa confiar. Porque se você não confiar, se você permite, a falta de fé faz o medo dominar o meu coração. E se o medo domina o meu coração, eu paraliso. Se o medo domina o meu coração, o vale que era para ser um lugar de passagem, porque o texto diz, ainda que eu ande, não é ainda que eu more, ainda que eu ande pelo vale. Vale é lugar de passagem, não é lugar de moradia. O vale não tem o poder de anular aquilo que Deus tem para fazer. Você vai passar pelo vale com fé no seu coração, crendo, confiando no Senhor, na proteção dele, de que ele vai te proteger, de que ele vai te guardar. É por isso que você não teme. Você sabe que Deus é contigo, você tem a sua fé nele e você sabe que o Deus que você serve é maior do que aquilo que te coloca medo. Vença o medo com a fé. Desenvolva a fé. Se envolva mais com teu Deus, se envolva mais com a palavra e o medo não vai mais te dominar. Chega de ser vencido pelo medo. Confie no Senhor. Diga como Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e os vales na vida são inevitáveis, mas nós não vamos temer, porque nós temos a certeza, o nosso Deus, Ele é conosco. Que Deus abençoe a tua vida, graça e paz.